Oi! Hoje é dia de farofagem. Hoje eu vou ranquear todos os livros populares do BookTok que eu já li. E eu já li 60 livros, então é uma lista bem grande. Eu vi essa ideia de vídeo lá do BookTube gringo e eu achei muito interessante e resolvi trazer aqui pra vocês então. E antes de começar, se certifica de que você tá inscrito nesse canal. Você dá um clique em se inscrever no botãozinho aqui embaixo. Dá um joinha e deixa um comentário pra ajudar no engajamento, assim você super apoia o meu trabalho. Vamos começar então. Essa é a tela com todos os livros. E eu fiz 5 categorias que vai do pior ao melhor. Então lá embaixo a gente tem os livros que são radiação pura, que é a categoria Césio 137. Logo acima dela é uma categoria Nunca Mais Esse Tempo Perdido Volta, que foi aquele livro que não chegou a ser necessariamente desastroso, mas você leu e ficou aquela sensação amarga de que você poderia ter usado esse tempo para ler outra coisa. No meio a gente tem livros que tanto faz, tanto fez, que entrou por um lado e saiu por outro, então é definitivamente um livro já escrito. Na penúltima categoria, que são ali mais ou menos os livros que vão estar nas 4 estrelas, 4 e pouquinho, que é Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida. E no topo do ranking, os melhores livros, acima Só Deus e os Helicópteros da Polícia. Então vamos começar, eu vou falando sobre esses livros, vou encaixando eles aqui nas categorias e vocês comentam aqui embaixo se vocês concordam, discordam, se vocês acham que algum livro merecia estar acima ou abaixo. Vamos lá, começando com Como Se Fôssemos Vilões. Esse aqui foi uma leitura conjunta feita aqui no canal. É um livro de Dark Academia, com essa coisa de protagonistas pretensiosos. Tem bastante elementos de Shakespeare, né? Esse livro tem vários momentos ali em que tem trechinhos de coisas do Shakespeare que fiquem tranquilos, vocês podem facilmente pular, tá? E eu gostei demais desse livro. Ele tem umas vibes super... uma história secreta da Dona Tarde, só que eu achei ele mais enxuto, um pouquinho mais fluido. Eu fiquei super preso na leitura, eu chorei no final, foi maravilhoso. Então eu acho que eu já vou começar com ele lá em cima. O próximo livro é o Six of Crows, da Leigh Bardugo, que também é super popular. Todos os livros dela, na verdade, são muito famosos lá na rede vizinha. E o Six of Crows é uma duologia paralela aos Sombriossos. E eu gostei muito mais, inclusive, já um spoiler aí, eu gostei muito mais do que Sombriossos. Achei mais envolvente, eu adorei acompanhar esse grupo de pessoas meio fazendo coisas clandestinas, meio de ladrões. Foram livros um pouquinho, a sensação é que tem muito mais páginas do que realmente tem, então ele demora um pouquinho pra passar, mas ainda assim isso não impactou muito na minha experiência de leitura. Eu acho que hoje em dia ele é aqui nessa categoria quase perfeito, mas é muito, muito bom. Imperfeitos, da Christina Lauria, foi um livro que eu li pra um vídeo onde eu só li livros de romance e eu tava adentrando nesse universo dos romances, então eu não tinha lido muitas comédias românticas, eu não tava por dentro desses livros com capinha fofa, capinha colorida, então pra minha primeira experiência, na época, eu gostei demais, assim, fiquei muito investido na história, eu saí amando. E hoje em dia, tendo passado um tempinho e tendo lido bastante coisa, eu percebo os defeitos desse livro, principalmente porque eu sinto que as Christina Lauria não conseguem escrever final, elas são Stephen King do romance. Todo final delas são cagados, e aqui, muito cagado. Porque acontece uma coisa ali, mais pro 75%, que descaracteriza totalmente o personagem, quebra todas as expectativas que você tinha da história, só que eu também ao mesmo tempo gosto muito desse cenário que eles vão na lua de mel, né, e eu gosto desse cenário tropical, assim, tá num resort, tá num lugar juntos, meio férias, e isso sempre traz aquela vibe aconchegante enquanto eu tô lendo. Então pra mim é muito conflitante. Eu vou o que eu sinto no meu coração, que é Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida. Magnolia Park, simplesmente horrível, um dos piores livros que eu li na minha vida. Li, assim, é uma palavra forte, porque eu cheguei a abandonar ele, na verdade. Fala sobre romances extremamente problemáticos e tóxicos, com personagens fúteis até o último, assim, eu nunca li tanta futilidade em pouca quantidade de páginas. Pra mim, ele é com certeza um Césio 137. Impostora, até agora, tá no meu top 3 livros do ano, um dos melhores livros que eu li em 2024, então não tem nem como não estar lá em cima na maior categoria. É um livro sensacional, é meu livro favorito da R.F. Kuang, inclusive. Próximo é o Cafés e Lendas, eu também adorei esse livro, também foi super aconchegante, é uma fantasia que ele não promete muita coisa e ele entrega, assim, essa sensação boa, essa leitura agradável, sabe? As pessoas costumavam falar que conseguiam imaginar as comidas e que dava fome, que se sentia lá naquele lugar, e eu tava muito cético em relação a isso, eu não achava que eu ia de fato sentir isso, mas eu senti. Eu vou colocar ele na categoria verdinha, Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida. Melhor do que nos filmes, me surpreendeu bastante, porque ele tem essa vibe um pouquinho mais jovem adulto, se passa nessa época de escola, de colegial, que não, eu não sou muito fã, mas funcionou muito porque os personagens são maravilhosos e o senso de humor desse livro é muito bom também. Ele tem um negócio muito legal, que ele fica usando referências de comédias românticas antigas o tempo todo no livro. É um toquezinho assim que casa muito com o que tá acontecendo de fato no presente. Eu amo Lynn Painter, só desse livro dela eu já sou muito fã, sabe? Eu acho que ele é muito bom, só que ele não
tá no nível de Impostor e Como Se Fôssemos Vilões pra mim. A Rainha Vermelha foi um livro que eu tentei ler há muito tempo atrás, tipo, lá quando lançou, gente. Não sei se era 2014, por aí. E já na época eu já tinha lido algumas fantasias, eu não tinha muita bagagem pra falar de muita coisa, só que naquela época eu já achava que esse livro era um recorte de qualquer outra fantasia. Tinha vários elementos repetidos que eu já tinha lido em outras, não só fantasias, mas distopias também. E eu fiquei com essa mentalidade na minha cabeça, eu não curti muito, acabei abandonando também lá pela metade. Só que nesses anos todos eu acabei fazendo vários vídeos aqui pro canal, inclusive, dando oportunidades pra livros que na época eu não curti tanto, mas eu acho que com a mentalidade de hoje, relevando algumas coisas e tendo em mente o que já se pode esperar daquele livro, eu tenho relido algumas coisas e curtido, como por exemplo Cinder, é um exemplo aí de um livro que na época eu também não curti, dei 2 estrelas por aí, e quando eu reli eu dei 5, porque eu já sabia o que esperar dele. Sabia que ia ser uma leitura mais juvenil, um negócio mais genéricozinho assim. Então a Rainha Vermelha, na época pra mim, eu vou colocar em definitivamente um livro já escrito, mas eu tenho muita vontade de reler pra ver o que eu vou achar hoje, tá? Inclusive tem o box em casa. Nona Casa da Leigh Bardugo, eu tentei gostar muito desse livro, mas eu acho que aqui a história ela foi pra todo canto e ela ficou muito focada numa investigação também que não saía muito do lugar, que na verdade eu não estava muito importado com a investigação, eu queria saber sobre as sociedades secretas, queria saber mais sobre os personagens, o envolvimento deles, então eu acabei me desligando um pouco do livro ao longo da leitura e eu senti sim essa sensação de que é um tempo perdido que nunca mais volta. Uma Farsa de Amor na Espanha é um dos piores romances que eu já tentei ler na vida, também vou colocar em Césio 137. Achei a protagonista insuportável, ela fica fazendo monólogos eternos, repetindo a mesma coisa, tipo parágrafos e parágrafos, falando a mesma coisa na cabeça dela, e a leitura fica simplesmente enfadonha. Mentirosos, da E. Lockhart, eu li isso aqui, gente, muito antes da existência do BookTok. Eu li em 2013 por aí, tem inclusive uma live na época que eu fiz. Eu lembro que eu adivinhei a grande revelação já na página 30, e também eu achei que tinha um romance meio meloso, onde ela ficava super dramática, assim. Achei muito... sabe? Eu não acho ele completamente radiação, foi uma leitura que eu aproveitei, mas aproveitei assim, tipo, eu dei um 2,5, sabe? Então eu prefiro colocar em definitivamente um livro já escrito. Leitura de Verão não é um dos meus preferidos da Emily Henry, eu não odeio esse livro. O outro dela, do Ex, lá, eu abandonei. Esse aqui, pelo menos, eu consegui até o final. Só que em certo momento do livro, eu acabei ficando já um pouquinho cansado, sabe? Eu tava com aquela sensação de que queria que a história terminasse logo. Talvez eu não tivesse tão investido assim no casal, eu não tava me importando muito com a química deles, se eles iam ficar juntos ou não. Tem esse elemento legal de escrita, mas também não foi algo que me pegou muito. Eu acho que também é mediano, assim. É definitivamente um livro já escrito, 3 estrelas. Já A Hipótese do Amor, que é o próximo, foi também um dos primeiros livros que eu li lá para aquele vídeo no comecinho, que eu amei demais, não só pelos elementos dele ser essa Big Fic de Kylo Ren, né? O que me ajudou muito, porque eu fiquei super imaginando esses personagens, mas na época eu não tinha lido nada da Hayley Hazelwood, eu também não tinha muita bagagem de romance, então eu ficava super com essa ideia do cara muito alto e tudo mais, e professores de jaleco. Gostei muito desse cenário também de faculdade, de coisas de ciência. Agora já saturou um pouquinho, né? Tendo passado um tempo. Mas, por ele ter sido a minha primeira leitura da Hayley Hazelwood e funcionou, eu coloco aqui em cima como um livro muito, muito bom também. Já Loucos por Livros é o meu livro favorito da Emily Henry. Adoro cenários de cidade pequena. Aqui foi executado muito bem. É um dos livros mais engraçados que eu já li dela. Da conversação dos personagens, dessa troca meio irônica, meio divertida entre eles também, é um dos melhores. Eu gosto muito da progressão da história também. E eu acho que ele tá lá em cima, junto com a Impostora. A Sociedade de Atlas, eu tava muito nessa mentalidade. Quero gostar de Dark Academia, quero conhecer mais sobre esse gênero. E eu também via bastante pessoa falando bem dele. E eu fui tentar ler. E assim, até que eu gostei do conceito, até que eu fiz aquele esforço pra entrar muito na história. Só que um problema que eu tive com a Liv Blake é que ela é muito palavruda. Tipo assim, ela vai falar um negocinho simples, ela estende essa ideia por uma página inteira. Então você tem a sensação de que ela tá falando e não falando nada. Tudo que ela diz ali poderia ter sido resumido em uma frase. Às vezes parece que ela usa assim, tipo, o negócio do Word pra deixar as palavras mais bonitas. É uma autora que eu tenho outros livros aqui em casa, eu pretendo dar uma segunda oportunidade com outros que eu já ouvi falar que são melhores, né? Mas por enquanto, esse aqui foi um tempo perdido que não volta. Pessoas normais, eu não vou me alongar, porque vocês sabem que definitivamente eu não curto nem um pouco. Acho que é muito mimimi, Na verdade, a gente tá aqui com uma sequência de livros que não funcionaram pra mim. Viúva de Ferro também eu não curti. Eu acho que assim, primeiro, ele tem um conceito que eu já vi em um outro livro específico. Eu não vou falar qual livro é, porque se você sabe a reviravolta final desse livro, vai estragar completamente pra você a leitura
leitura de Viúva de Ferro. Mas saibam que são iguais, tá? Então, quando eu descobri essas coisas, eu fiquei muito chocado. Ele é um livro confuso, ele é um livro com alguns termos e um estilo de escrita, na verdade, eu senti que eu tava passando o olho pelas palavras, mas eu não tava lendo, sabe? Tipo, eu não tava conseguindo absorver, juntar essas palavras em frases e formar sentido na minha cabeça. Foi muito estranho, eu me senti, tipo, muito lendo com dislexia, assim, sabe? Porque lia ali, eu não conseguia fazer sentido. E o Aconteceu Naquele Verão também é um dos poucos romances, tá? Tem pouquíssimos, assim, que eu realmente odiei. É divertida essa coisa de uma patricinha que vai pra uma cidade pequena, que sai do glamour da cidade grande, desse mundo rico onde ela vive, de coquetéis e festas com os amigos e tudo mais, e vai pra essa cidade e se encontra com pescadores e pessoas ali nos bares e tal. Só que é muito, muito, muito caricato, gente. É muito forçado, é muito vergonha alheia. Enquanto ela tava descrevendo e conversando com a gente, eu tava sentindo arrepiando, assim, de vergonha alheia. O Estilhaça-me é outra série que na época, esse aqui eu até curti na época. Eu acho que eu devo ter dado uns 3,5, 4 estrelas por aí, não lembro agora. É bem 2013, 2014, da época das distopias, então tem aquela vibe dramática, né? Tipo, o meu toque pode matar e estar junto dele vai acabar, vai ser a minha ruína. Isso foi o único empecilho pra mim, porque a história em si, o desenvolvimento, é super divertidinho, tem um elemento meio X-Men ali mais pra frente também. Eu nunca continuei a série, que acabou ficando lá pra trás e nunca dei prioridade, né? Mas eu já comprei os livros novamente. Eu pretendo um dia reler esse primeiro pra continuar. Só que, assim, foi qualquer coisa, foi divertido, mas não foi nada, assim. Eu colocaria ele aqui no meio como um livro já escrito. Gente, Conto da Emily Henry foi uma leitura recente, eu achei super legal, achei divertido, gostei bastante do casal, gostei do par romântico. Eu só achei, na verdade, que o livro ele tem uma barriguinha ali no meio, ele é um pouquinho extenso, né? Demora. Mesma coisa do leitura de verão, né? Demora pra acontecer, chega um momento que você já quer que acaba. Só que eu me importei mais com os personagens aqui do que no leitura de verão. Então eu coloco ele no verdinho. Vermelho, Branco e Sangue Azul também é um livro que eu li na época do lançamento. Eu acho que não tinha muita coisa de BookTok na época, mas também foi, tipo, divertido. Esse aqui foi um livro que eu li em um dia, eu lembro que foi um domingo, eu deitei na cama e eu li, do começo ao fim. Mas eu lembro que, tipo, foi gostosinho, tá? Tipo, li, sabe? Eu acho que pra mim é um livro já escrito. Estou feliz que minha mãe morreu. É muito difícil, eu não avaliei esse livro, inclusive, porque eu não gosto de avaliar biografias e falar sobre a vida da pessoa, né? São as experiências dela. Eu gostei bastante. A forma como a Janete conta essa história é bem crua, assim, e eu ainda ouvi junto com a narração da própria. Ouvir a voz dela, acho que deixou a história mais impactante ainda. Teve alguns momentos que eu queria saber algumas coisas, ela me contou, então deu a sensação de fofoca contada pela metade, sabe? Mas isso é tipo eu sendo egoísta, tá? Porque, né, quem sou eu pra ficar metendo bedelho na vida da pessoa? Eu não tenho direito nenhum de saber as coisas que são do particular dela, sabe? Mas como experiência de leitura foi isso. Mas eu acho muito, muito bom. A Vida Invisível de Ed La Rue, pra mim, é, né, elite, lá em cima. Esse livro, na verdade, eu confesso que eu tive uma dificuldadezinha ali nos primeiros 30%. Agora, quando a gente tá no presente da protagonista na cidade, e ela vai conhecer o Henry, que é um amorzinho na minha vida, e a gente vai ver também muito sobre a solidão da protagonista, nessa coisa de nunca ser lembrada por ninguém. Aí começou a pegar muito no meu coração, eu adorei os personagens desse livro, é um livro que eu também me acabei de chorar no final, e assim, dá pra entender por que a Vi Schwab demorou 10 anos pra escrever esse livro. Foi muito marco na carreira dela, nos livros dela, porque é o primeiro livro onde ela tá com esse estilo muito lindo de escrita, floreado, com escolha de palavras e frases assim que chega a arrepiar. O Para Sempre Seu, da Abby Jimenez, eu tenho até medo de falar desse livro, porque eu fiz um vídeo para as outras redes também, onde eu falei sobre os romances que eu já li. Eu falei que eu não curti muito esse livro e, nossa, eu fui massacrada no TikTok. As pessoas, como assim você não gostou? Você está falando pelos likes. Nossa, o povo veio atrás de mim com tochas e pedaço de pedra e pau. Mas o que acontece? Eu até tentei curtir, mas eu acho que o livro, ele é muito cheio de conflito o tempo todo, que poderia ser resolvido com um simples sentou e conversou, sabe? Eu acho que a protagonista, ela força um conflito ali, chega em certo momento que ela começa a criar suposições na cabeça de que é isso que aconteceu, e ela leva esse rancor até o final, e ela não abre oportunidade para realmente eles dialogarem e resolver, e ela de fato entendeu o que aconteceu e não o que ela criou na cabeça que aconteceu, sabe? Eu amo a Abby Jimenez pelo outro livro dela, mas esse aqui não foi para mim. Eu acho que é um tempo perdido que nunca volta. Sinto muito colocar nessa parte aqui do ranking, mas para mim é isso que aconteceu. O Divinos Rivais, eu tenho uma relação de amor e ódio também, porque eu amei demais o primeiro e eu não curti tanto a continuação, o segundo, mas o primeiro eu vou falar por ele em si.
tá? Eu vou dar o meu veredito como a experiência de ler Divinos Rivais, que foi uma delícia. Eu adorei esse cenário de guerra, um negócio meio John Boyne, assim. Principalmente que eventualmente eles vão pro front, né? Não necessariamente lá onde tá caindo as bombas, mas eles estão numa cidade onde eles estão correndo bastante perigo. E todo esse elemento mágico da troca de cartas que eles têm, eu tava, nossa, me deliciando. Eu tava muito torcendo pela junção dos dois e parecia que eu tava recebendo as cartinhas ali e lendo, sabe? Eu fiquei, tipo, com as perninhas no ar batendo assim. Então, pra mim, foi no verdinho, tá? Entra na minha casa, entra na minha vida, só que a continuação eu digo que é já o laranja. Nunca mais esse tempo perdido volta. Próximo é Guild. Gente, eu apaguei esse livro da minha memória. Sendo muito sincero com vocês, eu não tenho lembrança nenhuma. A lembrança que eu tenho é que é um livro bem sexualizado, bem problemático. Mas ali pro meio tem uma aventurinha que é até divertida de acompanhar, mas não foi pra mim também. Acho que eu vou colocar aqui no laranja. Ele não é totalmente césio, tá? Mas é ruinzinho. Heartstopper. Também vou colocar aqui no verde, não preciso nem falar, né? É Heartstopper. Tudo é Rio da Carla Madeira, vamos lá. Eu tenho uma relação de amor e ódio com a Carla Madeira, porque o Tudo é Rio eu gostei bastante. E o Véspera, que já tá aqui embaixo, eu vou até colocar ele do lado aqui pra ser em seguida. Eu não curti muito. E eu acho que Carla Madeira é muito uma autora de momento da vida e humor. Você tem que estar com uma mentalidade muito específica na sua cabeça para você conseguir curtir. Porque ela vai ser essa coisa meio poética, só que frase de post-it, sabe? Ela é muito isso. E ambas as histórias, tanto do The Hill quanto o Véspera, são legais. Só que quando você olha de cima também são histórias bem simples. Eu acho que no To The Hill ela aproveitou a minutagem ali do livro muito bem. Então por isso eu gostei. Eu vou colocar aqui no verdinho. Não foi maravilhoso, incrível, mas eu gostei. Já o Véspera, eu acho que eu tive a sensação de que queria estar lendo outra coisa. Por isso que eu vou colocar ele no laranja. Se estendeu muito mais do que precisava. E olha que já é um livro curto e foi muita coisa pra nada, sabe? Quando chega no final você fica, era isso então. Caçador Sem Coração é uma das fantasias recentes aí que eu li. E olha que eu não sou muito da romantasia, né? Que é essa coisa de romance com fantasia. E esse livro também eu não vou dizer que ele é um grande livro revolucionário, que vai quebrar padrões, que vai chocar pessoas. Ele é um livro com uma sinopse um pouquinho reaproveitada, né? Também um pouquinho genérica. Ele tem muitos elementos clichês durante o desenvolvimento. Só que eu fiquei muito apaixonado, muito envolvido. Assim, eu não conseguia parar de ler. E eu gostei muito do casal, tem essa vibe de caçador, brutamontes, que é uma pessoa perigosa e ela também é uma bruxa fugitiva. Os dois querem basicamente se caçar, só que ao mesmo tempo eles estão fingindo ficar juntos e eu amei essa tensão, assim, é uma tensão que ele leva até o final do livro, com um final explosivo também, que eu fiquei imediatamente querendo o segundo, mas a gente tem que esperar, né? Infelizmente não foi lançado ainda. Eu vou colocar ele no verde, entra na minha casa, entra na minha vida, eu amei. Amêndoas é um dos livros mais sensíveis e incríveis que eu já li na minha vida, sobre um rapaz que ele não consegue sentir emoções, e é muito interessante o desenvolvimento de estar dentro da mentalidade de assistir uma pessoa viver as coisas da vida e passar por coisas muito traumatizantes, coisas pesadas e morte de gente, muitas angústias assim, e não conseguir sentir essa tristeza e essa angústia. Eu achei uma construção e um estudo de personagem muito incrível. Nossa, é muito linda essa história. Eu acho que pra mim é lá em cima. A Empregada, vamos lá, que eu tenho outra relação de amor e ódio, assim como Divinos Rivais, porque eu amei esse primeiro volume e eu não gostei da continuação. Eu acho que é uma série que, se você não quiser continuar, não tem problema. Inclusive, não recomendo que deva, porque ela só vai decaindo. Ele, por si só, é também um suspense que não vai quebrar padrões, que não vai tirar o seu chão, que não vai ser totalmente inovador, mas é muito gostoso de acompanhar. É muito... Você fica aflito, assim, sabe? Começa a acontecer algumas coisas muito bizarras na história, que você fica tipo, eita, o que será que isso significa? E é uma experiência muito legal de vivenciar, porque chega na metade da história, você tem um 180 muito espetacular. E eu nunca tinha lido nenhum livro parecido, sabe, na época. E eu gostei muito dessa reviravolta que ele trouxe. E daí eu li o segundo e eu comecei a ver o uso de formulinha, né? Foi exatamente a mesma estrutura, então não me surpreendeu tanto. Parece, na verdade, na continuação, que ela tá ordenhando essa vaca até não sair mais leite, sabe? Ela devia ter parado no primeiro, que tava ótimo, o segundo já começou a ficar um pouquinho mais forçado. Mas, analisando só o primeiro mesmo, é o verdinho, tá? O Assistente do Vilão. Gente, esse livro, eu juro pra vocês que eu não teria lido se não fosse convite da editora pra eu ler e fazer conteúdo sobre, porque eu batia o olho e eu não sentia muita vontade de ler ele, na verdade. Eu achei que ia ser, sei lá o que eu achava que ia ser, um livro bem bobinho. E ele é, de certa forma, ele é bobinho, só que esse é tanto o propósito dele, ele tanto não se leva a
a sério que você entende por que ele é assim. É um livro onde a protagonista vai ser literalmente a assistente do cara mais vilanesco ali, que mata pessoas e tudo mais. E é muito aconchegante, é muito gostosinho você ver ela, literalmente, gente, indo todos os dias pro trabalho, pro escritório que fica dentro dessa mansão tenebrosa do vilão. Ela vai conhecer outros funcionários que o vilão tem ali, e é muito engraçado, é super bem humorado, assim. Quando eu terminei, eu fiquei assim, ó, como assim vai terminar desse jeito? Eu vejo muitas pessoas não entendendo o propósito desse livro, esperando coisas específicas, esperando alguma coisa mais séria, e esse não é um livro sério, gente, é um livro cômico. É um livro quase como uma paródia, assim, sabe? Então, se você tem isso em mente, você vai aproveitar muito essa história. E o gracejo entre os dois, entre ela e o vilão, é muito coisa de Lorelai Gilmore e Luke Danes, tá? Se você gosta dessa troca de um cara emburrado e uma pessoa totalmente sunshine, assim, totalmente de bem com a vida e engraçadinha, você vai amar esse livro. Eu acho que pra mim, ele é no verdinho. Ele é o Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida. Trono de Vidro, eu tenho relações muito boas com essa série, apesar de eu não ter terminado. Eu ainda tô na minha expectativa de releitura. Eu gosto muito da aventura. Eu acho que ela é uma ponte entre as fantasias mais simples, essas romantasias mais genéricasinhas, até a uma alta fantasia, com altas construções de universo. Ela tá nesse meio termo, até pendendo mais pra essa alta fantasia bem construída. E isso eu notei quando eu comecei a minha releitura, eu percebi que desde o primeiro livro já tinha elementos que estavam escondidos ali, que são dicas de coisas que vão acontecer lá na frente, no terceiro, no quarto, e eu fiquei chocado com o planejamento da Sarah J. Maas de já ter pensado nessas coisas desde antes. Você pode pensar, ela também tentou ordenhar essa vaca, né? Transformar uma trilogia em 7 livros, 8 livros, sei lá quantos são. Mas quando você vê essas coisinhas, realmente faz sentido. Eu acho que foi uma série que, apesar dela ser grande, eu não senti o cansaço de ser grande, eu não senti aquela coisa de, nossa, poderia ter acabado há 2, 3 livros atrás, sabe? Eu só preciso realmente daquilo que eu falei pra vocês, de tempo. Então eu vou colocar ele no verdinho, eu gosto demais. Já O Príncipe Cruel, a primeira vez que eu li, é um livro que eu super teria abandonado, tá? Mas como eu tava lendo pra uma leitura conjunta, eu também peguei, eu lembro até hoje, eu peguei ele pra ler numa live junto com o Edu Carone, vocês lembram? E eu passei a tarde inteira lendo ele, foi tipo uma live de 12 horas, sei lá quantas horas foram. Gente, eu levei as 12 horas pra ler esse livro, apesar de ser um livro fino, com 300 páginas, que parecia que não acabava nunca. Eu descobri sobre mim mesmo que eu não sou muito fã do elemento fei, desse elemento de fadas, tudo mais, de mundo das fadas, lá, lá, lá. E eu também achei a escrita bem basicona, achei uma escrita bem mediana. Daí, o que acontece? Eu tentei reler esse livro, falei, vou dar uma segunda chance, vamos ver se vai, né? E eu peguei o livro em inglês. Duas coisas eu percebi. Primeira é que a tradução deixou o livro um pouquinho infantilizado, eu acho que isso afetou bastante a minha primeira experiência. Só que segundo, eu não tive saco pros draminhas ali entre os personagens. É muito nhenhenhê, sabe? Entre os personagens. E eu não gostei. Ele não é terrível, mas ele é, pra mim, assim, um livro que eu senti o tempo perdido. A Biblioteca da Meia-Noite foi um outro livro que eu li antes dele sair aqui no Brasil e, assim, gosto bastante dele, tá? O Matt Haig, ele tem essa coisa de ser um pouquinho autoajuda, né? Nos livros dele sempre tem lições de moral e personagens superando coisas e uns negócios meio assim. E eu gostei bastante do conceito, né? Que ela vai pra essa biblioteca e ela vive diferentes oportunidades de como a vida dela poderia ter sido se ela tivesse tomado certas decisões. E eu tava super me divertindo enquanto eu tava lendo. É assim, bobinho. É um pouquinho bobinho. Então, pra mim, é um meio termo, assim. É um livro já escrito. Aqui, deixando claro pra vocês, acho que eu nem mencionei, devia ter falado isso no começo do vídeo, né? Mas eu peguei alguns livros que são populares no TikTok gringo também, tá? Não só no Brasil. Eu fiz um apanhado, assim, de todos os livros que o pessoal costuma falar pelo TikTok. O Fúria Vermelha é uma trilogia de ficção científica épica, assim, que ele tem muito uma vibe Game of Thrones, só que no espaço. E eu amei essa trilogia. É realmente muito épico mesmo, assim, com cenas épicas e batalhas épicas e discursos épicos. É bastante político. O primeiro livro, inclusive, o Fúria Vermelha, ele tem uma vibe de Jogos Vorazes. E eu lembro que, assim, na verdade, eu tive um pouquinho de dificuldade no começo de entrar na história ali nos primeiros 30% mais ou menos. E exatamente no momento da história, se você já leu, você sabe que vai ter coisas ali que vai aparecer bastante Jogos Vorazes. Foi quando a história clicou pra mim. Só que a partir daí, eu engoli. Eu li o primeiro, eu li o segundo, eu me desesperei tanto que eu comprei o terceiro na época na pré-venda em inglês. Tentei ler o terceiro em inglês, não entendi nada porque eu não conseguia ler muito na língua ainda. Depois eu fui ler quando a Globo lançou. Então eu sou fissurado nessa série, eu quero muito recomeçar ela, na verdade, para poder ler as novas continuações, os livros 4, 5, 6 que saíram depois. Só que o primeiro em específico
apesar desse começo eu gostei bastante, mas ele é um verdinho. Ele não é lá no topo, porque pra mim o topo, na verdade, seria o livro 2, talvez. O 2 ele entra no azulzinho. Manual de Assassinato para Boas Garotas, vocês sabem que eu amo, já vou colocar lá em cima. Eu adoro as investigações, apesar deles ser jovens na escola tentando investigar, o que pode ser bem improvável, né? Que pessoas de 16, 17 anos consigam ter informações que cabem à polícia, que vão se colocar em situações de risco de vida e os pais vão ficar super de boa. Sabe aquela coisa que não dá pra acreditar muito bem? Só que aqui é acreditável. Inclusive eu assisti a série depois da Netflix e eu gostei bastante. Achei super legal, ela é bem fiel ao livro. Imagina assim, tipo um livro de suspense, de thriller com uma investigação muito legal, muito interessante, com altas reviravoltas. Só que imagina escrito pelo John Green. É isso que você tem em Manual de Assassinato. Só que pra mim funcionou. E eu amo a trilogia inteira, tá? Todos os livros. A Canção de Aquiles é um livro que, assim, esse eu já vou falar pra vocês que o tempo não volta mais. E bota tempo nisso, tá? Eu tentei ele 3 vezes. Eu abandonei 2 vezes. E na terceira vez eu fui até o final. Eu não consigo gostar do estilo de escrita da Madeline Miller, tá, gente? Eu não sei o que era a escrita dela que não me prende. E a mesma coisa aconteceu com Circe. Eu já vou colocar aqui do lado. Eu queria estar dentro do clubinho das pessoas que amam essa autora, mas eu não curto. E hoje em dia, na verdade, eu confesso que eu tô um pouquinho cansado de recontos mitológicos. Eu tô evitando todo livro que tem mitologia grega, que eu acho que eu já saturei um pouco. Eu acho que eu traumatizei também com algumas leituras que não foram boas. Os dois morrem no final. É outro livro que eu não tenho muitas lembranças. Eu acho que quando eu penso nele, eu penso, tipo, um livro já escrito. Gente, eu não tenho o que falar desse livro. Eu achei, tipo assim, qualquer coisa. A Seleção. Vocês lembram dessa lenda? Cadê o filme de Seleção aí, Netflix? Eu não sei o que achar dele também. Eu acho que também é um livro já escrito. Não tenho sentimentos bons nem ruins em relação a ele. Foi divertido, li, passou o tempo e é isso. Agora, Caraval. Eu também, se vocês acompanham aqui, vocês sabem a minha relação com essa trilogia, com essa série, que também é de amor e ódio, porque eu amei Caraval. Adorei essa vibe lúdica dele, que parece meio psicodélica. Um negócio meio circo, só que sem ser circo. Parece um parque de diversões muito louco. Uma coisa meio mágica, assim, sabe? É uma vibe muito única. É muito difícil explicar Caraval. Só que é um livro que eu tive a sensação de que, primeiro, a autora não soube muito bem como conduzir o restante da trilogia, e ao mesmo tempo eu acho que não precisava ser trilogia, porque o segundo, ele já começa a ficar um pouquinho repetitivo, ele fecha algumas coisas ali, mas também a execução não tá do mesmo nível de Caraval. E o terceiro, pra mim, ela desandou completamente, vira outra história e parece também que ela tá tentando tirar leite de pedra, ela tá ali batendo naquela pedra até sair a última gota de história, depois ela lançou uma outra trilogia, né? Eu ouço dizer que o pessoal também acha que o final é bem ruim, mas Caraval, o primeiro livro pra mim, é um Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida. Eu gostei bastante. De Sangue e Cinzas é um livro que eu tentei muito gostar, me esforcei, li com calma, li com o coração aberto, sem coração peludo, raspei ele antes de ler, e eu tava até curtindo, só que eu percebi essa coisa das páginas, muitas páginas, muita coisa que poderia ser enxuta, e a história, especificamente pra mim, teve uma reviravolta lá no final, que eu não curti. Eu acho que ela tinha tudo pra encaminhar pra um lugar legal, só que ela acabou caindo no mesmo clichê de qualquer outra romantasia que a gente vê hoje. Fiquei muito chateado, senti zero vontade de continuar. Eu gostei do universo, sabe? Eu gosto dessa coisa meio casteluda, assim. Eu tava curtindo até que eu não tava mais, até que eu já tava cansado, já tava passando da hora. Eu vou colocar que é um livro já escrito. Ele não é ruim, sabe? Não é ruim, mas também não é bom. Uma Janela Sombria. Pior que assim, eu gostei bastante dessa leitura, só que é uma leitura que quanto mais o tempo passa, menos eu penso nela. Ele tem elementos muito legais, o sistema mágico desse livro é muito bom, é bem Sakura Card Captors assim, e tem um elemento bem Garotos Corvos, onde a protagonista vai se juntar com um grupo de rapazes pra ir atrás de coisas mágicas. Eu acho que eventualmente ele ficou um pouquinho juvenil, e assim, no final do dia, foi legal, foi bacana, mas passou, seguir a vida, entendeu? Então eu também acho que ele fica aqui mais no meio. Aqui eu vou puxar os 2 livros da Colleen Hoover. Eu não gosto de Colleen Hoover, tá? Nada contra quem gosta, cada um por si, mas pra mim, esses 2 aqui são Radiação, foram muito mais do que tempo perdido. Foi, assim, escolha da vida que eu vou me arrepender lá quando eu tiver com 80 anos, que eu não queria ter lido esses livros dela. Porém, a gente tem o Verity aqui, ó, e eu gostei de Verity, cara. Eu vou colocar ele no verde, pra combinar com a capa, inclusive, porque é um dos livros diferentes dela, porque é justamente com essa vibe mais suspense, thriller, psicológico. Eu senti medinho lendo, sabe, algumas cenas específicas, vocês sabem quais cenas são essas. Eu fiquei aflito, eu fiquei, ai meu Deus, o que será que vai acontecer? Ele tem aquele teor de tudo se resolve em sexo.
da Colleen Hoover, né? A todo momento tem muita atração, muita coisa, assim. Essa parte eu meio que ignorei. Sombriossos da Leigh Bardugo, eu disse pra vocês que eu gosto de Six of Crows, mas os Sombriossos eu acabei abandonando no segundo livro. Eu nunca completei essa série justamente porque eu não tava preso por ela. Eu gosto do universo, eu acho que ele é um universo com um sistema de magia interessante, mas não sei, a construção dela não fez esse universo ser atrativo. Tipo, eu não fiquei igual o Brandon Sanderson, sabe? Eu quero destrinchar esse sistema de magia, eu quero conhecer mais por trás. As pessoas tinham poderes, mas eu tava, tipo, nem aí pra esses poderes. E daí no segundo em específico, eles começam essas viagens náuticas, eu odeio história em barco também, e foi aí que eu abandonei, né? Mas os Sombriossos, pra mim, eu acho ele qualquer coisa, pra ser sincera. Eu acho ele um livro já escrito. Lá fora no Booktube gringo, o Brandon Sanderson tá muito famosinho, tá? Vou até colocar aqui, ó, os 2 livros dele que o pessoal tem falado bastante. E agora por causa da trama também, né? Porque os livros têm tomado popularidade por formas diferentes, né? Talvez por ter sido muito caro. O Caminho dos Reis e o Trash acabaram ficando famosos, né? O famoso livro de R$880. Mas as pessoas começaram a ler. E isso foi muito legal. E agora eu vejo bastante gente produzindo conteúdo sobre Brandon Sanderson. Eu tô muito feliz, obviamente, porque é o meu autor favorito da minha vida. Então, eu não preciso falar nada. Os 2, pra mim, são topo dos topos dos melhores. Amanhã, ainda outra manhã. Gente, como eu amo esse livro. Esse é um livro muito bonito, onde a gente vai conhecer esse casal de personagens que vai falar muito sobre a amizade entre eles. É uma história que exala essa energia platônica. E ainda tem elementos de criação de videogame, né? Eles se juntam pra abrir um estúdio e criar jogos, e eu sou apaixonado em videogame também. Então, pra mim, foi maravilhoso. Ele tá no topo aqui pra mim também. Quarta Asa. Inclusive, muitos de vocês, mais do que eu gostaria, inclusive, né? Vocês não acompanham o canal, não? Mas muitos de vocês perguntam se eu já li, o que eu achei. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui pra vocês, nos cards aqui embaixo, de quando eu li Quarta Asa. Eu li antes dele chegar também, na época que tava muito hypado o livro gringo. Eu fiz um vlog lendo sucessos do TikTok e tudo mais. Conflitante também, porque eu gostei bastante quando eu li. Eu achei clichê, achei genérico, mas assim, foi muito lível. Acho que é essa a sensação do livro, tipo, muito fácil, muito gostoso de ler, muito legal de virar as páginas e saber o que vai acontecer. Ele é, assim, um pouco longo demais, eu demorei mais do que eu gostaria pra ler. Ele tem, sim, algumas coisas muito vergonha alheia, muito cringe do romance. É um tesão incontrolável que os personagens sentem em certo ponto. Eu acho isso muito brega, eu não sou muito fã disso em romantasia. É o que me afasta do gênero um pouco, na verdade. E também as reviravoltas, as grandes descobertas lá pro final, também são coisas que eu já li em outros livros, tá? Não tem nada inédito, nada muito mudou a minha vida, mas foi divertido. E quando eu terminei de ler, eu saí com essa sensação de 3,5. Depois, o livro ficou comigo, algum tempo depois, eu acabei até pensando em aumentar pra 4. Só que agora que passou mais tempo, eu já voltei pro 3,5. Eu acho que eu não sinto mais tanto essa, inclusive, vontade de continuar. Eu tenho o segundo livro aqui, eu fico diariamente ponderando, gente, se eu continuo ou não Quarta Asa. Foi legal, mas foi legal o suficiente. Aí você descobre que são 5 livros de quase 1000 páginas, que você, no segundo, o pessoal já começou a comentar que parece que é muito longo demais, que poderia cortar 300 páginas. Então eu já fico assim, sabe? Mas eu vou colocar no Definitivamente um livro já escrito, porque ele é genérico. A Kotar, eu já fiz vídeo aqui pro canal na época que eu li. Assim, eu vou ser sincerão com vocês aqui agora. Eu tava amando esse livro, tá? Eu tava gostando demais, tava investido na protagonista, apesar de, mais uma vez, ser esse livro com alta carga de tesão, de tudo sexualizado a todo momento, né? Bastante pesado nisso, e eu sei que depois dos próximos livros isso fica ainda mais forte, só que eu tava investido na leitura. Quando chegou em certo momento que você percebe exatamente que essa história é um reconto de Bela e a Fera, nossa, eu surtei, porque daí eu comecei a conectar os elementos. Nossa, isso aqui é da Bela e a Fera, isso aqui também. Ela pegou essas coisas do conto de fadas clássico aí e reformulou de certa forma, que eu achei muito legal. Foi chegando pro final do livro e a história foi azedando muito pra mim. Achei a conclusão ali, aquele negócio do amor, muito tosco, muito Disney, e especificamente a reviravolta que a gente tem em relação aos personagens masculinos, onde a gente vê quem é quem ali de verdade. Achei algumas cenas um pouquinho problemáticas no final, e isso acabou impactando bastante minha experiência. Ele foi, tipo assim, na época de 4 estrelas para 2,5 imediatamente, só por causa dos trechos finais do livro. Passou-se o tempo e eu, como disse pra vocês, raspei o coração.
Depois de raspar esse coração, ele me disse: e se você reler e dar uma segunda oportunidade, porque talvez você tenha sido muito cruel na sua primeira avaliação. E eu acho que foi isso que aconteceu. Eu comprei os livros novamente, eu vou dar uma segunda oportunidade para Acotar. Eu sinto que tem a possibilidade de, agora que eu sei o que esperar, talvez funcione. Então eu vou colocar ele no meio, assim. Um livro já escrito, ele não foi perda de tempo, eu gostei de algumas coisas ali, de alguns elementos. Só falta agora eu ler de novo. Só falta isso. Vou aproveitar na Sarah J. Maas aqui, Cidade da Lua Crescente. Eu vou colocar no laranja, apesar de exatamente a mesma coisa, tá? Achei um livro muito carga sexual, drogas, não sei o que, assim. Eu não curto muito isso, tá, gente? Posso ser muito puritano pra esse tipo de livro? Talvez. E também eu achei que aqui ela colocou muita coisa fantástica, muitos elementos, muitos nomes, criou muita coisa que acabou virando uma salada, assim. O universo mágico desse livro virou uma bagunça, uma zona. E daí agora ela conectou esse livro com o Trono de Vidro e com a Acotar, virou multiverso. Eu acho que ela tá tentando fazer uma coisa que não tava nas cartas, nos planos, sabe? Mas a mesma coisa de Acotar. Comprei os livros e vou tentar reler, vou tentar ir com o coração aberto. Uma Vida Pequena é aquele caso complicado, de que é um livro que todo mundo gosta, mas ninguém recomenda. E assim, eu confesso pra vocês que em relação à construção de personagens e a evolução desses personagens, a interação deles, né, que é um grupo de amigos, que é muito interessante você ver a dinâmica entre esses amigos, e depois um dos personagens vai ter contato com outros personagens que vão tentar ajudar ele, que também é uma relação muito bonita, e eu gostei muito, sabe? Me apertou o coração enquanto eu tava lendo. É uma jornada espetacular. Só que é um livro que, sim, na minha opinião, ele tem esse problema de que ele força o sofrimento até a última gota, simplesmente para chocar o leitor. Então chegou em certo momento, tanto que eu não chorei com esse livro, porque eu achei que foi muito gratuito. Chega um momento que tá óbvio que ela tá colocando aquela cena pra te chocar, pra você sentir, pra você chorar, e eu não gostei dessa manipulação que eu senti que a autora tenta fazer. Só que não foi ao ponto de eu odiar o livro, tanto que eu dei 5 estrelas na época, ou 4,5, não lembro agora. E eu tenho, por incrível que pareça, a vontade de reler pra ver o que eu vou achar depois de muito tempo. Mas no momento ele é um verdinho, ele é um Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida, é o penúltimo ali do ranking. Daisy Jones and the Six é um dos meus livros favoritos da vida, vou colocar lá em cima porque é um livro que eu li, reli 3 vezes já. Babel, da Earth Kwang, é um livro que eu coloco aqui no verdinho. É de se surpreender como um ser humano conseguiu escrever esse livro. É um livro muito inteligente, é um livro muito bem pesquisado. A Earth Kwang, ela tem essa coisa de hablar, assim, de soltar bombas nos livros dela e ela não quer nem saber. E eu admiro muito isso nela, e esse aqui especificamente é um livro um pouco cansativo, é um livro que vai demandar muito tempo e muita cabeça, você vai ficar exausto, mas no final você vai ter essa sensação de que valeu muito a pena. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, comparado com Daisy Jones and the Six, eu acho ele abaixo. Tanto que eu não tenho muitas lembranças, eu li há muito tempo quando ele saiu na tag, antes de sair na versão final. Eu lembro que eu achei muito legal a história, né, essa coisa do desenvolvimento dela com esses caras e ela fazendo de tudo pra chegar no topo, esse alpinismo social. E o Cleópatra e Frankenstein também vai entrar junto com o Evelyn Hugo. Foi uma leitura mais recente que eu fiz, eu tinha muito medo de ler essa autora e eu acabei encarando e me arrependi de não ter lido antes, mas na verdade eu acho que eu li no momento certo. Eu gostei como esse livro, ele fala sobre pessoas que estão quebradas, pessoas que estão muito mal na vida e ele traz você pra baixo um pouquinho. Tanto que eu não recomendo você ler em qualquer época da vida aí. Vê se você tá bem na cabeça pra ler, porque ele é um livro muito melancólico, é um livro que vai te deixar um pouquinho triste, mas eu gostei muito dessa construção de personagens. Eu adoro ler sobre personagens quebrados, sobre personagens fudidos da cabeça. E eu gostei muito dos personagens secundários, tá? Esses coadjuvantes ali. Eventualmente a gente vai ter capítulos que vão falar um pouquinho sobre cada um deles. Se pá, eu gostei mais deles do que os protagonistas. Eu fiquei muito interessado pela vida de cada um. Queria ter visto mais, inclusive. Foi uma experiência, assim, além do que eu esperava, viu? Juro pra vocês que fiquei assim, ó, quando eu terminei a leitura. Bom, gente, esse é o fim do ranking. Aqui está pra vocês, então, minha opinião final sobre todos esses livros. Espero que eu não seja cancelado, que vocês não me massacrem aqui nos comentários. Mas conta pra mim se tem alguma leitura específica aqui que você concorda, se você discorda. Antes da gente encerrar esse vídeo, eu só queria pedir pra vocês, se você quer apoiar o meu trabalho, você pode comprar os livros que eu falei nesse vídeo, ou qualquer outra coisa que você for comprar, além de livros, também na Amazon. Usa o meu link, tá? O meu link sempre fica aqui embaixo, mas funciona se você salvar ele como favorito no seu navegador. Abre o meu link, coloca nos seus favoritos, toda vez que você for entrar na Amazon, já clica por ele, você vai estar super
super me ajudando, eu vou estar conseguindo viver de YouTube. Ou se você quer se tornar um apoiador, quer estar mais próximo de mim, agora na Bienal a gente vai ter encontrinho com os apoiadores também. Não só isso, o pessoal lá tá mais próximo de mim todos os dias, porque a gente tem um grupinho no WhatsApp, a gente faz leituras conjuntas, a gente conversa e se diverte bastante. Se você quer ter dentro de um grupo de leitores, né, você não conhece muitos leitores, não tem muitos amigos que leem, quer estar próximo de gente assim, quer conversar sobre as leituras que você tá fazendo também, vem pro meu grupo de apoiadores, tá? É só você assinar o Catarse que tá aqui embaixo, além de você ter todas as coisas extras aqui do canal. Tem vídeo que só vai pro pessoal que apoia, você fica por dentro antecipadamente o que vai sair aqui no canal, o que eu tô lendo, quais são os projetos que eu tô fazendo, e é uma forma também de você super ajudar o meu trabalho. Obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo, tá bom? Grande beijo pra vocês e tchau!